quero agradecer ao eterno Deus por mais essa grande e rica oportunidade que Ele nos tem dado a mim especialmente, de podermos mais uma vez estar meditando na santa e poderosa palavra de nosso Deus. Eu queria que você abrisse juntamente comigo a sua Bíblia, aí no Segundo Testamento, ou também chamado de Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos ler 4 versículos, os 4 primeiros versículos, 1, 2, 3 e 4, que nos diz da seguinte maneira: chegou a festa de Shavuot, ou a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Ruach HaKodesh, ou do Espírito Santo, e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Nós vemos nessa passagem da Bíblia Sagrada a movimentação agora do Espírito Santo, porque havia uma promessa do Senhor Jesus, quando Ele chamou os seus discípulos e falou da sua obra, falou daquilo que iria acontecer com Ele, muito especialmente quanto à sua morte, que viria, que estaria da forma com que Ele já havia dito. Ele disse: olha, se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, Ele não virá, e então precisa que eu vá, para que o Espírito Santo continue a obra. E aí a promessa é de que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias, através agora da obra do Espírito Santo, que passa de uma obra agora de aperfeiçoamento na vida de cada um daqueles que são seguidores do Senhor Jesus. E a promessa, ela se deu 10 dias após o Senhor Jesus, depois de ressurreto, depois de estar ali morto, crucificado, ressurgiu dentre os mortos e ficou ali 40 dias. No 40º dia, então, Ele faz essa promessa: olha, vocês vão. Ele chama os seus discípulos. A Bíblia cita que mais ou menos 500 pessoas estavam nesse fato, nesse acontecimento, quando o Senhor Jesus, Ele vai ser assunto aos céus, e Ele passa então a ser levado aos céus. Ele diz: olha, vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Ele some nas nuvens, e eles ficaram atônitos olhando para cima, quando apareceu os anjos e disseram: olha, vocês, esse mesmo Jesus que vocês viram subir um dia, vai voltar, E aí eles foram, daquelas quase 500 pessoas, um quinto praticamente somente ouviu e cumpriu a voz do Senhor Jesus, aguardando ali em Jerusalém a chegada, ou a descida. E eles logicamente não sabiam qual era a forma, o que iria acontecer com eles, porque antes o Senhor Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito Santo, Quando Ele ali naquele momento, a Bíblia diz que Ele sopra ainda em vida. Jesus sopra sobre os seus apóstolos, Ele sopra o Espírito Santo. E Ele, como o próprio nome já diz, o ajudador, o Paráclito, é aquele que está para ajudar, é aquele que está para consolar, é aquele que está para confortar, e é aquele que viria também, como disse Jesus, para convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É a obra do Espírito Santo que convence o pecador. Hoje, nós sabemos que a fé, como disse Paulo, ela vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. E ele diz ainda: como virão se não há quem pregue? Então precisamos ser enviados para então pregarmos o evangelho, e depois então a fé poder ser criada naquela pessoa e o Espírito Santo trabalhando naquela vida, somente ele para convencer o homem do seu estado pecaminoso, do seu estado de necessidade, para que ele possa depender do seu eterno Deus, para estar numa posição agora boa, privilegiada com o seu Criador. É através da obra do Espírito Santo que começou naquele dia, 50º dia após a morte de Jesus, por isso também chamado de uma festa de Pentecostes. Também é uma festa judaica chamada a festa das semanas, Shavuot, né? Porque Shavuá, semana, como a semana também para na língua hebraica, ela é feminino. Então a finalização de semanas, o ot, né, que finaliza aí o plural de uma palavra feminina no hebraico, então Shavuot. Então semanas, festas das semanas, em que os judeus trariam ou traziam, né, tinham por costume, depois ali da Páscoa, que era uma grande festa também, 50 dias depois eles voltavam para Jerusalém, trazendo as primícias da terra. Era a época de colheita, era a época que começava a colheita, e as primícias então havia necessidade de que eles trouxessem. Também era um dia marcado, muito bom para Israel, porque foi o dia em que Moisés recebeu do Senhor as tábuas da lei. Então era um dia de festa, justamente também porque o Senhor, o próprio Senhor, fez, né, as leis ali naquelas tábuas de pedra e as deu a Moisés, as 10 palavras, chamadas 10 palavras, também conhecidos por 10 mandamentos, onde nós achamos escrito no livro de Shemot, né, Êxodo, que no capítulo de número 20, quando o Senhor começa a falar as palavras para Moisés, e ele mesmo as escreve naquela tábua e entrega a Moisés. Não uma, mas foram duas, porque a primeira, Moisés, ele acabou quebrando elas. Então era uma festa muito importante para o povo judeu, que era a festa das primícias, onde levavam os primeiros frutos colhidos para o Senhor, para entregar ali no templo, para reverter, né, como uma oferta ao templo, e também se comemorava a entrega da lei para o povo judeu, né? E Jesus então escolhe, o Senhor, o eterno Deus, escolhe esse dia maravilhoso, esse dia festivo, para trazer, né, para trazer para nós uma grande dádiva, que é o Espírito Santo, que é aquele que pode convencer, é aquele que convenceu a mim, pode convencer a você. Se você ainda não se convenceu do seu erro, ele pode convencer. É aquele que nos ajuda na nossa conversão, quando nós então passamos a entender a obra de Deus na nossa vida. Tudo isso é produzido pelo Espírito Santo. Mas só isso não, né? Só isso não, porque a Bíblia nos revela um fato, né? Um fato inédito ali, que acontece entre aqueles quase cento e poucos irmãos que estavam reunidos naquele cenáculo. Estavam ali 1/5 daqueles que ouviram a promessa, somente, né? Quase 1/5, mais ou menos 1/5, que aguardaram a chegada, aguardaram o cumprimento da promessa, ficaram ali 10 dias aguardando que viesse a manifestação, que, como eu disse, eles não sabiam como vinha, e a Bíblia declara que repentinamente, né? Repentinamente veio um vento, veio do céu um som como de um vento. Então não era um vento, mas se ouvia como se fosse um vento. E aí, ainda um vento muito forte, que encheu toda a casa, onde todos ali praticamente estavam sentados, estavam ali aguardando o cumprimento da promessa. Mas a seguir, eles viram o que parecia línguas de fogo, né, que foram repartidas, separadas, e pousou sobre cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Cada um daqueles que estavam assentados, essas línguas pousaram. E aí diz que
todos então foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, começaram a falar línguas diferentes. E ainda nos diz o seguinte, que conforme o Espírito Santo capacitava cada um, ao ponto de que eles que estavam escondidos, ao ponto de que eles que estavam praticamente trancados naquele local, após a manifestação do Espírito Santo, eles receberam uma carga de poder, né? Poder do alto, poder do Espírito Santo, para poder serem testemunhas agora de Cristo, para levarem as boas novas. E eles que recuavam, e Pedro, né? O próprio Pedro, que quando Jesus foi preso, negou a Jesus por 3 vezes. Ele nega a Jesus ali e com medo, né, sai fora, né? A Bíblia diz que ele ali acaba negando Jesus, mas agora cheio do Espírito Santo, ele é o primeiro a abrir a porta e sair pregando aquelas pessoas que ali estavam. E o interessante, se nós continuássemos lendo, vocês iriam ver que cada um ouvia falar na sua própria língua, porque ali em Jerusalém, por ocasião da festa, não só de Páscoa, como eu disse, mas da festa de Shavuot, da festa das semanas, da festa das primícias, da festa de Pentecostes, estavam ali pessoas de todas as nações ali, da redondeza, cada um com a sua própria língua. E a Bíblia diz que eles então, quando Pedro pregava e quando eles falavam, eles escutavam cada um na sua própria língua. Eles passaram a escutar o que eles estavam falando, o que eles estavam pregando na sua língua natal, porque eram judeus que tinham nascido em outras nações, conheciam outras línguas, porém eles ouviam falar naquelas línguas. E o que causou admiração foi que esses discípulos, que estavam ali, eram pessoas pobres, não eram pessoas cultas, né? E admiraram como eles sabiam, como eles tinham, né, aquelas palavras corretamente ditas na língua, né, no seu vernáculo, na língua que eles conheciam, os sons, né, como se fossem nativos das suas regiões, eles ouviam falar, porque foi uma obra do Espírito Santo, que depois o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, né, ele vem então nos dar a grande explicação das manifestações dos dons espirituais que vêm através do Espírito Santo em nossa vida. Mas a principal forma de que o Espírito Santo veio fazer aqui, a principal coisa que ele veio fazer é dar um incentivo às vidas daqueles que são seguidores de Cristo, né? É dar aí um up, levá-los, né, para um nível maior, um nível de mais força, um nível de mais poder, um nível de menos vergonha, um nível de enfrentamento com tudo aquilo que contradiz. Ele veio para dar essa força, para fazer com que as pessoas que às vezes estão inibidas pela palavra do Senhor não tivessem mais medo, né? Porque agora eles que estavam ali acolhidos naquele cenáculo, eles saíram para fora e agora pregaram o Evangelho. E então, com a pregação do Evangelho, o Espírito Santo pode trabalhar nos corações das pessoas, como disse Jesus, que ele convenceria o homem do pecado, convenceria o homem da justiça e convenceria o homem do juízo que virá, né? Do pecado porque somos pecadores, da justiça porque Deus é justo e ele está aqui em nosso meio, e do juízo porque virá a condenação para todos aqueles que não aceitarem, para todos aqueles que não crerem em Jesus Cristo, para todos aqueles que não obedecerem a palavra de Jesus Cristo. É só o Espírito Santo quem pode convencer as pessoas. É só o Espírito Santo, quando estamos cheios do Espírito Santo, que nós temos intrepidez, que nós perdemos o medo, que nós saímos para falar, para pregar, para levar o Evangelho verdadeiro, autêntico e genuíno, né? Foi como se eles tivessem ali tomado uma injeção de ânimo, e eles então saíram agora falando aquelas línguas que para eles até eram línguas estranhas, né? Línguas não conhecidas, mas as pessoas que estavam ali em Jerusalém ouviam falar na sua língua natal, na língua
da onde eles vieram, e eles ouviram a mensagem, a pregação do Evangelho, puderam crer. E a Bíblia diz que o Senhor começou a salvar, né? Quase 3.000 almas, 5.000 almas foram salvas ali, porque Jerusalém estava superlotada de pessoas, e ao ouvirem a pregação na sua própria língua, deixaram com que o Espírito Santo pudesse trabalhar nas vidas, e eles então, reconhecendo agora a necessidade, por serem pecadores, por serem pessoas que precisam de salvação, acabaram por aceitar a obra de que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo, morrendo na cruz do Calvário. Muito embora Jesus agora já não estava mais no meio deles, né? Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia passado um período que ele passou aí quase 40 dias aí junto dos seus discípulos, e agora ele estava assunto ao céu. Já fazia 10 dias também que ele já estava nos céus, né? E como disse o próprio diácono, ao morrer ali, Estevão, ao morrer apedrejado, quando pregava o Evangelho também, cheio do Espírito Santo, né? Pregando o Evangelho. Ele então, quando estava apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para os céus e ele diz: olha, eu vejo o Filho de Deus, né? Ali ao lado direito do Pai, com as mãos estendidas, né? Naquele momento então Jesus já não estava mais no meio. No entanto, a palavra de Deus pregada pôde transformar as pessoas, obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje não é diferente, né? É a obra do Espírito Santo quem pode convencer a nós, ou qualquer um de nós, a vermos que nós somos necessitados, né? Pode fazer com que a nossa fé seja aplicada para que nós possamos ser salvos deste mundo, ser salvos, né, de uma condenação eterna que virá para todos aqueles que passarem para a eternidade sem aceitação de Jesus Cristo, né? Por isso precisamos reconhecer a obra de Jesus Cristo, precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa falar imensamente dentro de nossas vidas, possa penetrar nas nossas vidas, trazendo então salvação para nós, trazendo os benefícios que o eterno Deus traz para a minha vida, traz para a sua vida, pode trazer para todos aqueles que dão atenção, que ouvem a palavra de Deus e deixam com que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas, para que eles possam então ter um reconhecimento da verdade, ter um reconhecimento de que só Jesus pode salvar, ter um reconhecimento de que somos pecadores e somos carentes de um Deus Salvador, de alguém que venha nos salvar, e Jesus Cristo fez isso, né? Até no seu próprio nome, Deus conosco, né? Emmanuel, Deus conosco, até no seu próprio nome, né? Jesus, né? Yeshua é o eterno Deus que salva, é o Salvador. Então até no próprio nome Jesus tem já a salvação para a minha vida, para a sua vida, e é hoje obra do Espírito Santo que faz isso. E faz somente a salvação? Não, vem também trazendo para nós, como assim nós cremos, como assim nós temos a liberdade de sermos cheios do Espírito Santo para falarmos novas línguas, para estarmos aí sendo usados pelo Espírito Santo para falarmos novas línguas, sermos aí então tomados pelo poder do Espírito Santo, não na nossa consciência, porque somos conscientes, né? Quando o Espírito Santo nos toma, nós não perdemos a consciência, nós continuamos conscientes, somos usados, né? Os dons espirituais, as línguas, né, que o Espírito Santo traz para nós, né, e Ele vem trazendo sempre com a consciência. Nunca falamos, nunca um servo de Deus, ele é usado pelo Espírito Santo sem ter a sua consciência. Todas as vezes nós somos conscientes daquilo que estamos fazendo, somos conscientes daquilo que estamos falando, né? Podemos não saber o que falamos, porque a língua diz que
a Bíblia, ela é de Deus, ela é do Espírito Santo. Podemos, se não há intérprete, se não interpretarmos a língua, podemos não saber, mas estamos conscientes do som, pelo menos, que está sendo emitido pela nossa boca, quando o Espírito Santo nos usa como instrumento para trazermos, pelos dons espirituais, as revelações, as profecias, ou mesmo quando nós, então, nos edificando a nós mesmos, como disse Paulo, falamos em línguas estranhas através da oração, em línguas em que nós não conhecemos, em línguas em que ela é propriamente de Deus para as nossas vidas, e quando Ele quer, então Ele usa dos intérpretes para trazer para o nosso conhecimento, segundo a nossa língua, aquilo que Ele está falando. E isso são benefícios que o Espírito Santo trouxe em nossa vida. Isso é benefício porque Jesus disse: se eu for, eu vos enviarei o Consolador, porque o Espírito Santo está conosco, Ele vive conosco, e está ao nosso lado, está nos dando força, nos capacitando para nós sermos vencedores. É uma força de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida, para transformar a nossa vida, para que nós possamos enfrentar este mundo, para que nós possamos chegar para um dia estarmos para sempre com o Senhor. Obra do Espírito Santo que o Senhor Jesus envia no dia de Pentecostes, no dia da festa das semanas, Shavuot, no dia das festas das primícias, onde se levavam as primícias do campo. A primeira colheita se levava como oferta para o eterno Deus ali no templo, e também para comemorar a entrega da lei aos judeus, Ele usa dessa mesma data para nos encher do seu poder, para nos encher da sua presença, e para que agora Ele não esteja mais distante de nós, mas Ele possa morar em nós, estar dentro de nós, através do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que você também possa aproveitar essa oportunidade, reconhecendo Jesus como seu Salvador e clamando a obra do Espírito Santo em sua vida, para que Ele encha você de poder, para que Ele encha você também, e você possa falar as línguas estranhas e ter os dons espirituais na sua vida, que é um presente de Deus. São maravilhas de Deus, são presentes e joias que o Senhor dá aos seus. Que o Senhor nos abençoe, e que esse Espírito Santo maravilhoso possa falar melhor no seu coração. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.